Boa noite, querida comunidade, também quem está em casa, que a graça do Senhor também continue sobre sua vida. O Pedro citou uma palavra lá de Jeremias, eu estava olhando para ela ali e, observei que este Deus que estabelece limites até para o mar, né? Ali colocando a areia, também traz uma denúncia naquele mesmo texto de Jeremias 5, dizendo que, diferente do mar, que Deus estabelece limites, e ele fica ali num lugarzinho dele, o meu povo, ele vai dizer, o meu povo é sem limites. Povo tolo, de cabeça dura, coração rebelde, vocês são teimosos, diz lá o texto de Jeremias, vocês não conseguem compreender quem eu sou, vocês não me temem, vocês não vivem com temor na presença do Senhor, que dá chuvas de outono e de primavera, garante colheita em tempo certo. E aí ele vai dizer que a perversidade do povo afastou o povo das bênçãos de Deus. Essa falta de limite afastou o povo das bênçãos de Deus. A lei que veio para estabelecer uma palavra clara para a humanidade, não obedecida, toda hora infringida, levou o povo a uma perversidade que, consequentemente, não, não deram para eles a graça de perceber as bênçãos de Deus. E o povo se afasta de Deus, a perversidade aumenta, eles fazem mal uns para com os outros, se autodestroem, e assim o povo se perdeu por conta do pecado. Essa semana, dia 31, vamos celebrar a Reforma Protestante, como já fomos lembrados. Uma das coisas que Lutero nos lembra é que a lei, ela não conseguiu estabelecer para nós o que nós precisávamos. Ela veio como algo bom da parte de Deus, mas o ser humano, sem limites, não percebeu os meios que o Senhor estava também nos dando por meio da lei, da sua palavra, para viver um relacionamento que agradasse a Deus. O pecado nos deixou assim, ilimitados, né? O pecado fez com que nós tornássemos o nosso ventre, como estudamos semana passada, o nosso Deus. E isso fez com que nós perdêssemos esta relação tão graciosa, tão boa, tão bonita com Deus, que nos faz perceber as bênçãos de Deus nas coisas simples. Isso, a nossa perversidade, o nosso ventre como nosso Deus, nos levou por caminhos de insensatez e insaciáveis. Começamos a buscar uma felicidade onde não existe e perdemos a capacidade de perceber o belo, a graça em pequenas coisas. E então, Lutero vai nos lembrar que, uma vez a lei não tendo mais capacidade de nos salvar, não porque a lei não fosse boa, mas é porque ela não nos salva, no máximo mostra para nós que nós somos capazes de passar a linha do limite. Então Deus veio com seu amor novamente e derramou sobre nós uma salvação pela graça. Não é mais o mérito humano que faz com que alcancemos salvação. Aliás, nunca foi. Mas é a graça de Deus. Pela graça sois salvos. E isso é dom de Deus. E Lutero reafirma isso, palavra do Senhor, de Paulo para nós, a nossa justificação por esta graça. E assim o justo vive por esta fé no Senhor. Trago isso para a nossa reflexão introdutória, mas eu quero trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada desta graça e da importância de vivermos pela graça para compreendermos novamente as bênçãos de Deus presentes na nossa vida, nas coisas mais simples, a partir de uma parábola que Jesus vai contar em Lucas 16, do 19 ao 31. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar na projeção. Lucas 16, 19 a 31. É uma história que Jesus conta de um rico e de Lázaro, um mendigo. Lucas 16, 19 até o versículo 31, até o final do capítulo. Jesus disse: havia um homem rico
que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. Em algumas traduções, como aqui está projetada, comia das migalhas do homem rico. E os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora, ele está aqui, sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Quando ele fala Moisés e os profetas, ele está falando a lei, né? Em algumas traduções até está assim: eles têm a lei e os profetas. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, não ouve a palavra, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Esse texto ele não é um texto que quer falar para nós de céu e inferno. Este é um texto que quer falar para nós sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, quero dizer isso. Antes que nós achemos que agora vamos tentar decifrar o que vem depois da morte, se é esse cenário mesmo. Note, Jesus está usando aqui de uma linguagem para nos ajudar a entender sobre a vida, tá? Quando eu olho para as lápides de um cemitério, algo em comum me chama a atenção. Eu tenho uma imagem aí, e assim, para não deixar ninguém constrangido, eu usei o meu nome e a data de hoje. Espero que eu não infarte neste culto e se confirme, né, a profecia de 26/10, a minha morte. Mas vamos lá, apenas como uma ilustração. Quando eu vou no cemitério e vejo uma lápide assim, muito parecida com isso, algo em comum me chama bastante atenção. Essas datas, o que elas mostram para você? A primeira, que tem uma estrelinha normalmente, né? Um símbolo do quê? Do nascimento. Dia em que você nasceu. Está lá. Tem um outro símbolo ali, que é a cruz. Sinaliza o quê? O dia da sua morte. Muito interessante olhar isso, e a gente nota esses 2 símbolos. Mas tem um terceiro símbolo ali, que normalmente tem também nas lápides. Vocês conseguiram perceber? Que símbolo que tem ali? Um traço. A gente normalmente dá mais atenção, né, a estrelinha e a cruz, né? A gente olha ali, olha, o cara nasceu tal ano, perto da minha data e tal, né? No dia da reforma, como a Dona Isolde, né? E a gente chama atenção. 31, o cara nasceu no último dia do ano da década de 79. Deixando aqui para vocês não esquecerem meu aniversário, gente, porque o que eu já sofri, que eu já fiquei traumatizado,
Todo mundo celebrava aniversário na escola, o meu era justo nas férias, e no último dia do ano, está todo mundo ocupado com tanta coisa, vai lembrar do meu aniversário. Bom, agora já foi, né? A essa altura também não vamos sofrer por isso. Mas muito bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Não é para a estrela, da data do nosso nascimento, e nem para o dia da nossa morte. Quero chamar a atenção para vocês para esse símbolo aí. O tracinho. O que acontece entre essas duas datas? O que você faz entre essas duas datas? Esse traço é o tempo. E é ali que neste momento, você, inclusive eu não morri ainda, nós estamos no traço. E antes que haja uma data a ser colocada depois do traço, nós precisamos dar sentido à nossa vida. E não se trata de tirar o máximo proveito do nosso tempo, mas de fazer o nosso tempo realmente valer a pena. E para valer a pena, nós precisamos olhar o nosso tempo na perspectiva da graça, senão a gente se perde. O Cortella tem até um texto sobre a tacocracia, que é quando o ser humano deixa a vida ser governada pela velocidade do tempo. É uma tragédia. Leia esse texto, ele deve, você acha fácil no Google. Tacocracia, Cortella, e você vai ver lá como a filosofia nos ajuda a perceber como a velocidade da vida é um desastre. E eu quero até pincelar um pouquinho sobre esta questão de o tempo, às vezes, estar tão corrido assim, mas não é o tempo, é a vida. É nós que nos acostumamos a viver a vida rápida demais. O Tom Rainer, num livro, Vida Simples, ele trouxe algumas constatações que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Ele, na pesquisa que ele fez, ele diz que 44% dos entrevistados acreditavam que poderiam enfrentar problemas de saúde caso sua rotina diária continuasse naquele ritmo. Será que a gente faz parte deste número? Se a sua vida continuar no ritmo em que está hoje, você acha que você vai ter problemas de saúde ou você vai ganhar mais qualidade de vida? Para pensarmos, não para juízo neste momento. Eu, olhando para trás e lembrando o tempo da pandemia, eu vi que ela revelou um certo adoecimento da humanidade. Parar ou diminuir o ritmo tornou-se extremamente difícil para o ser humano. E a pandemia revelou isso, né? Que ela fez a gente parar. A pandemia, ela mostrou para nós quão difícil é parar, especialmente porque não foi uma desaceleração refletida com tempo, com aviso prévio, mas foi uma colisão com um obstáculo chamado Covid-19. E, na verdade, o mundo realmente foi isso, não parou, ele colidiu. E a física ela já nos ajuda a compreender, né, o impacto que tem quando algo está rápido demais, um objeto se desloca rápido demais, é difícil de parar, e quando tem um impacto, quanto maior a velocidade, mais grave é o impacto. E foi mais ou menos isso que talvez você e eu sentimos ali, né? A vida acelerada demais e de repente não houve uma desaceleração, mas sim um obstáculo que fez com que a gente colidisse e tudo parou. E assim, para muitos isso foi muito difícil e houve adoecimento rápido. As pessoas se assustaram, porque de repente teve que se dar conta que nada daquilo que estava vivendo, aquele ritmo, não podia mais acontecer. Ainda citando a pesquisa do Rainer, ele diz que cerca de 57% dos entrevistados casados admitiram que raramente conseguiam sair para jantar com seu cônjuge. Alto número, né? 57% dos casados admitiram que raramente saem para jantar com seus cônjuges. Além disso, 84% afirmaram saber que precisavam passar mais tempo juntos. De repente até saiu para jantar uma outra vez, mas 84% chegou à conclusão, não, eu estou em dívida, estou precisando tirar mais tempo com o meu cônjuge. Mas,
À medida que nós nos tornamos cada vez mais cheios de atividades, torna-se mais difícil a gente se apegar daquilo que nós estamos vivendo. Você coloca uma coisa aqui, outra ali, acelera um pouquinho mais o ritmo, e aí, para quem está acostumado a andar a 100, 120, fala anda a 40, complicado. E por consequência, se algo sai errado, e sempre sai, vamos concordar aqui com isso, né? Sempre dá algo de errado, o resultado geralmente é desastroso. Quando algo acontece que impacta a nossa vida e o ritmo que nós estamos vivendo. Quero dizer com isso que, quando acontecem aquelas coisas que são inerentes à vida, o sofrimento, a morte, a doença, um problema financeiro, essas coisas sempre surgem para todos. E quando surge, para quem está acostumado a levar um ritmo, sem refletir a vida, sem visitar a casa do luto, sabe? Gente que está sempre na casa onde há festa, e quem está na casa onde há festa não para pensar muito sobre a vida, e por isso as reflexões sobre a morte é importante. Aí quando acontece algo que para a vida em alguma área, o desastre é maior. E aí a parábola do rico e do pobre Lázaro mostra exatamente isso. O rico se tornou cada vez mais cheio de luxo, diz o texto, de banquetes, festas, mais cheio de si e de seus próprios interesses. Todos os dias, diz o versículo 19, ele se regalava. Olha só, preste atenção nessas frases. Todos os dias ele se regalava. Como eu disse no estudo bíblico, nós vimos algo muito parecido nessa semana. Gente que fez do seu ventre o seu Deus, diz lá Paulo em Filipenses 3. O rico estava exatamente assim, fazendo do seu ventre o seu Deus. Ele não se negava a nada. Tudo que seu ventre desejava, tudo que seu coração desejava e ansiava, ou conforme o Eclesiastes, tudo que os meus olhos avistavam, eu pegava para mim. Um Pac-Man assim da vida. Vixe, para alguns anos Pac-Man não é algo tão conhecido. Quando Jesus relata essa história, ele está falando aqui, gente, incrivelmente, ele não está falando para um público, pensando um público que está na balada, a galerinha que é pervertida no mundo. Olha o detalhe do texto, onde ele quer nos fazer pensar. Ele está falando aqui para religiosos. É pregação de igreja aqui, de crente, para crente ouvir. Os fariseus, pessoas que afirmavam ser obedientes à lei de Moisés, mas que na realidade violavam todos os dias e de várias maneiras. Eram amantes, na verdade, do dinheiro. Mesmo sem ostentar luxo. Mesmo sem parecer muito uma vida assim, tão perniciosa. Seus corações estavam voltados e não estavam voltados para Deus. Estavam voltados para o seu próprio ventre e para as coisas do mundo. Gente com falsa piedade. Apegados à lei, mas não conseguiam perceber que a salvação não tem mérito nenhum humano. E a graça de Deus, para eles, não fazia o menor sentido. Gente que estava tão apegada às suas próprias convicções, ao seu próprio orgulho, ao seu próprio ventre, que não conseguiam perceber que tudo o que precisavam estavam à disposição deles e gratuitamente. A parábola, ela mostra aqui um drama de dois cenários. A primeira cena apresenta a vida e a morte na terra. Ponto. As duas datas. Data para nascer, data para morrer, mas também o traço. A segunda cena mostra o retrato do céu e do inferno para esses personagens. A primeira cena mostra o contraste na condição exterior entre dois homens. Olha o contraste desses dois homens. Um homem rico e um mendigo. O oposto. Acontece que o homem rico nem nome tem. O mendigo ganha nome na história de Jesus, Lázaro. Um é reconhecido, mas permanece anônimo. Um homem rico. E o outro
que é esquecido pelo homem rico, mas conhecido por Deus, na parábola tem nome, Lázaro, que significa aquele a quem Deus ajuda. O rico vestia púrpura. Púrpura era ornamento de reis. Linho finíssimo, vindo do Egito. Dia após dia diz que o rico gastava seu tempo em banquetes e luxo. E que apesar de sua riqueza, seu nome aqui não é conhecido. O que sabemos é que ele tinha 5 irmãos, que como ele demonstravam habitualmente desprezo pela lei, pela palavra de Deus. O outro homem estava bem no extremo oposto, do espectro especialmente social e econômico. Ele vivia em pobreza, não podia nem ter nada, não podia sequer andar direito, tinha um corpo coberto de chagas e permanecia à porta do rico, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Veja, isso também é uma cena forte de a gente pensar. Gente comendo de migalhas. Sua única companhia eram os que vinham lamber-lhe as feridas, diz o texto. Para nós hoje, a gente já viu isso também no texto de Filipenses, cães tem uma ideia bem pet, bem legal, bem bonitinha e fofinha, né? Que bom, ele tinha uns pets, né? Que faziam parte ali da vida dele, que legal. Só que para a época, os cães não eram um animal assim tão bonitinho, tão queridinho de ter. Eram animais impuros. Estava ali lambendo as feridas deles. Isso aqui é uma cena ruim para um fariseu. É uma cena de alguém muito desgraçado. Alguém assim que deve ter cometido um pecado horrível para Deus. Mendigo, comendo de migalhas e os cães lambendo as feridas. Esse cara aqui deve ser alguém cheio de pecado. Com lepra. O outro homem estava, então, assim, nessa condição. Aí nós temos a morte deles. Olha só, a morte chega para rico, pobre, né? Ela não escolhe a partir da classe social e econômica. A morte veio e pôs fim ao sofrimento de Lázaro. Para Lázaro, a morte foi um fim de um sofrimento. E aí o seu funeral não é nem mencionado, mas diz que os anjos o levaram para um lugar de honra nos céus. Olha que beleza. No seio de Abraão, lugar de honra. Assim como os discípulos desejavam sentar à direita de Deus Pai, esse mendigo está num lugar de honra. O rico também morreu. Aí, nós vemos que a sua vida de conforto, de luxo, de prazer, terminou subitamente. Certamente foi sepultado com pompa, como um rico, né? Um túmulo de honra, com boas vestes. Mas ninguém, absolutamente ninguém que morre é enterrado com algum container levando tudo que ele possui junto para si. Ninguém, nunca vi, nunca houve isso. Bom, enquanto Lázaro foi levado pelos anjos, o rico, ele está despojado de tudo e foi para o Geena, inferno. Lázaro está em companhia dos anjos. O rico está em agonia em suas lembranças. E essa é talvez a pior da dor do inferno. A consciência do passado. O que eu fiz da minha vida que me trouxe para esse lugar? Isso é o pior inferno que a gente pode experimentar em vida. O que eu estou fazendo com a minha vida que eu vim parar nessa situação? O rico então clama, olha só, depois de morto, ele se torna um piedoso. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Começa a fazer culto no inferno. Clama por pai Abraão. Abraão lhe responde, mostrando que agora a escala de valores está corrigida. A justiça foi feita. E há um grande abismo entre Lázaro, que comia das suas migalhas, e ele. E pela primeira vez aqui, nessa história, o rico demonstra interesse
em pensar no outro. Teve que morrer e ir para o inferno para pensar no outro. Veja, gente, está lá no inferno e finalmente pensou no próximo. Muito interessante isso aqui na parábola. Ele vai dizer, ali, em meio àquela tormenta, em meio ao inferno, que, se for possível, que os irmãos dele, seus 5 irmãos, fossem advertidos sobre o que os aguardava, caso eles continuassem vivendo como ele vivia. Curioso isso, né? Mas Abraão lembra, olha, eles já têm Moisés e os profetas, eles já têm algo para ajudá-los a viver de maneira diferente. Eles têm a lei, eles têm a palavra. E a palavra é suficiente. O rico, ele negligenciou o amor a Deus e também ao próximo, enquanto ele teve a oportunidade. Ele não quis a companhia de Deus e tampouco cuidar do mais próximo. Menosprezou a palavra e desprezou aquele que estava à sua porta. Ele pensa que se alguém ressuscitasse dos mortos agora, veja, se alguém voltar dos mortos e avisar os seus irmãos, eles iriam se arrepender. Mas a resposta de Abraão é bem clara. Se eles não escutam a palavra de Deus, nenhum milagre vai convencê-los. Deus já nos deu tudo o que precisamos por sua palavra e por Cristo, gente. E isso é graça de Deus. E se a graça de Deus na palavra de Cristo e na pessoa de Cristo não for suficiente para lembrar-nos de como nós devemos viver, não adianta alguém vir lá do inferno e falar, rapaz, olha, Reginaldo, veja o que você está fazendo do seu traço aí, porque o inferno é terrível, cara. Não vai ser isso que vai me convencer. Se nós não somos convencidos em amor, graça, perdão, bondade e misericórdia, pode acontecer um milagre que for, gente. Nós não seremos convencidos disso. Se continuarmos teimosos, obstinados em fazer as vontades do nosso ventre, dos nossos anseios, do nosso coração, esquecendo que a vida é muito mais do que aquilo que eu quero e daquilo que eu quero possuir, ter e fazer, não tem milagre que nos fará pensar diferente. Eu quero trazer aqui algumas reflexões para aplicação na nossa vida. Nós estamos investindo o nosso tempo naquilo que é essencial e que realmente vale a pena? Você tem investido o teu tempo, enquanto você tem, naquilo que é essencial e vale a pena? Observe especialmente o mais próximo de você, talvez a sua família. Vamos começar pela sua família. O seu cônjuge, os seus pais, os seus filhos. Será que eles não estão à sua porta suplicando pelas suas migalhas? A migalha do seu tempo, do seu afeto, da sua presença? Será que as pessoas próximas a nós não estão assim, vivendo exatamente como o mendigo aqui do texto? Talvez você esteja muito ocupado com o seu próprio ventre, com seus próprios interesses, que você sequer está percebendo o teu pai, tua mãe, teus avós envelhecendo, e daqui a pouco você não tendo mais eles ao teu lado. Talvez você está tão ocupado em garantir uma qualidade de vida que está perdendo a vida em qualidade com a sua esposa e com os teus filhos. As coisas essenciais da vida estão muito mais próximas de nós do que a gente imagina. A graça de Deus se manifesta na simplicidade, diariamente, gente. Deus demonstra seu amor generoso, capaz de não apenas refrescar a nossa língua, mas de saciar completamente a sede da nossa alma, e isso está em coisas muito simples. Ontem nós tivemos um dia muito bacana lá no sítio do Conrado, no Encontro dos Homens. Quem pôde ir sabe como foi gostoso. E sabe, me chamou muita atenção como as coisas belas acontecem no simples. O Conrado todo faceiro, né, mostrando lá, lugar lindo, encantador que ele fez.
tudo com muita coisa simples, gente, mas tudo muito belo, sabe? Tudo coisa reaproveitada, madeira reaproveitada, tijolo reaproveitado e tudo destacando beleza, não é, Patrícia? Uma beleza linda assim, né? Coisa perto do riacho, né? Som das águas, uma simplicidade assim, uma beleza que você percebe assim, poxa, né? Para que palácios? Mas algo mais me chamou a atenção no Conrado. Nós fomos jogar bote. Eu sou péssimo nisso. Estou aprendendo. E eu caí no time do Conrado. Conrado todo faceiro, né? De fazer dupla comigo. Eu pensei, Conrado, vai se arrepender. Mas para ele não tinha tempo ruim. Eu errava a bola e falava, não, tá bom, fica tranquilo. Aquilo me constrangia, gente. Porque todas as vezes que eu quero alguém como parceiro, e se eu penso minha família, meus filhos, e não fazem algo que me leve ao propósito que eu estabeleci, eu me frustro e ofendo, maltrato. E o Conrado, na sua simplicidade, entendendo quão ignorante eu sou, talvez, nem deu bola, falou, fica tranquilo, vamos lá. Quando eu acertava, o Conrado dava uns pulinhos assim, não era, Patrícia? O Conrado dava uns pulinhos assim, uhul! Ele dizia assim, bem assim, eu queria ter filmado, a gente depois falou assim, não, aquele uhul do Conrado, naquela simplicidade, ele celebrava, e ele falava assim, pontuamos e tal, e vibrava com aquilo. Essas coisas chamam a atenção para quem está andando rápido demais e não está percebendo a beleza. Tem que um homem, na idade do seu Conrado, na sua simplicidade, dar um pulinho e gritar uhul, para eu perceber o quão idiota eu sou. A gente tem que começar a prestar atenção, gente. Que a celebração da vida acontece nas coisas muito simples. E a gente não está percebendo. Porque talvez a gente está ostentando o pódio, o sucesso. E diariamente Deus está ali, esfregando a sua generosidade, a sua graça, o seu amor, a sua bondade na nossa cara e a gente não está percebendo. E é ali que mora a graça que nos sacia a sede da nossa alma. Jesus, ele prometeu que aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede, porque a água que eu dou fará com que ele se farta e fará com que ele tenha uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu entendo os saltos do irmão Conrado. Ele está bem realizado, ele tem Jesus. Se a gente examinar a bagagem da nossa vida, talvez nós vamos perceber que a gente está carregando coisas que não são necessárias a gente carregar. Se você fosse imaginar a sua vida como uma grande mochila, que você está ali socando coisas e está tornando a vida pesada, você já parou para pensar o que dá para tirar fora desta mochila? Menos é mais, gente. Mesmo que seja difícil, lembre-se, essas coisas podem estar tornando a sua vida desnecessariamente sobrecarregada e te deixando cego, cansado, descontente, insensato, sem poder enxergar. Como diz o texto ali que o Pedro comentou, eles têm olhos, antes dos limites que Deus coloca lá nas águas, Deus traz essa denúncia. Este povo teimoso tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. A vida sobrecarregada, rápida, a vida nesse ciclo frenético que a gente tem, e esta necessidade de satisfazer o ventre, leva a gente a ficar cego e surdo, e nós não conseguimos mais ouvir e enxergar as coisas belas, simples da vida que Deus coloca diante de nós. E a gente precisa aliviar a bagagem para finalmente, descansados no Senhor, a gente consiga enxergar novamente o que Ele está fazendo. Como Deus falou ali, se o meu povo me ouvisse, eles iriam perceber as boas maravilhas que eu estou fazendo no meio deles. Eles não conseguem nem enxergar mais a chuva caindo e dando colheita proveitosa a seu tempo. Vai no mercado, está lá, né? Está lá na prateleira, compra, ninguém mais sabe de onde vem, esquece que Deus está dando o alimento. Não, alimento é fruto das minhas conquistas, do trabalho. A gente deixa de enxergar até isso. O que fazer? Ouça o convite de Jesus
Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vou mostrar o meu jeito gracioso de viver a vida. Eu lhes darei alívio, diz o texto de Mateus 11, 28. Que tal, gente? A gente abrir mão do nosso orgulho, do mérito, da lei, da vida regada a metas, propósitos estabelecidos conforme os nossos critérios e valores e começarmos a perceber o belo de Deus numa vida muito mais leve, seguindo a Cristo. Uma vida muito mais simples também, dependentes da graça do Senhor. E aqui está o centro de tudo, de Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Lázaro, ele confiou em Deus, mesmo sem nada possuir. Ele não foi salvo por suas obras, mas pela fé na graça daquele que o sustentava. É isso que Jesus quer mostrar. Lázaro recebeu algo que não dependia das suas próprias forças. Por isso, mesmo vivendo com lepra, tendo as suas feridas lambidas por cães, comendo da migalha do rico, ele experimenta agora aquilo que somente Deus pode dar para aqueles que confiam nele. E ele experimenta isso. Nós também podemos, porque nós não somos salvos por banquetes, gente. Não vai ser um grande banquete, os méritos dos nossos esforços, que irá trazer alguma satisfação que realmente a gente precise, mas a graça que nos alcança em Cristo. Não sei se isso é só clichê para você, mas para a gente que compreende a graça, isso é a razão de celebrar a vida. A graça alcançada por meio de Cristo, pela fé. É a razão de gente pobre se considerar muito rica. É a razão de gente sofrida, enlutada, entristecida, experimentar muito conforto e consolo. O fato de confiarem na graça alcançada em Cristo. Ame a Deus. Ame as coisas de Deus. Viva a graça do Senhor Jesus. Perceba que esta graça te faz perceber o simples, o belo, bem pertinho de você. Preste atenção, acordado e despertado pela graça de Deus, preste atenção o quanto Deus é gracioso e generoso em lhe dar oportunidades de você amar e servir pessoas que estão ao seu lado com qualidade, não com migalhas. Não com migalhas. Porque se tem um investimento que vale a pena, isso se chama gente, tá? O outro, o próximo. Ali você pode investir com força. Vale a pena. Vale a pena você investir no teu casamento, nos teus pais, nos teus filhos. Vale a pena. Porque o dia que você não tiver mais isso, é disso que você vai sentir saudade. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus nos seja suficiente. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar.